Você que coordena aí, se a esposa vai cantar, se ele vai cantar depois, então fica à vontade. Aqui é a sua igreja. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de muita alegria podemos estar aqui essa noite com os irmãos. Nós chegamos um dia atrasados, né? Era para chegar aqui nesse dia 9, nós chegamos na quarta, dia 9. Nós estamos aqui, aleluia. Glória a Deus. Estou aqui. Pastor Renato, Jeremias, a Radassa, são nossos filhos, e em nome de Jesus eu quero compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos nessa noite, porque a palavra do Senhor ela nos revela e ela nos mostra que Deus tem propósitos para a nossa vida. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Sim ou não? Então olhe para o irmão que está do seu lado. Diga assim aí: meu irmão, se prepare, porque Deus tem propósitos para a sua vida. Amém, Jesus? Então quero convidar você a se colocar de pé. Abra comigo a palavra do Senhor do livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17 ao verso 22. Uma das coisas que me chamou a atenção, logo que eu entrei na igreja, muito bonita a igreja, pastor, parabéns, aqui eu não tinha vindo ainda, parabéns, que Deus abençoe e vos prospere cada dia mais, em nome de Jesus. Mas algo que me chamou a atenção logo que eu entrei na nave da igreja foi esse baú com o projeto de vida para o ano de 2013. Eu sei que vocês estão na campanha aí de 6 dias de clamor para 6 meses de vitória, e só quem clama alcança a vitória. Amém, Jesus? Se você ficar sentado, com a boca escancarada, a única coisa, cheia de dentes, a única coisa que você vai esperar é a morte. Mas se você fizer como Neemias, no capítulo 4, olhar, se levantar, clamar ao Senhor, pela sua vida, pelos seus irmãos, pela sua casa, pela sua família, você verá a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, capítulo 13, verso 17. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Edã,
à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Eu quero convidar você a segurar a sua Bíblia junto do seu coração. Aleluia. Para que nós falemos com Deus nesse momento. Eu quero, meu irmão, convidar você a pedir ao Senhor para que fale com você. Porque se Deus não falar, em vão fala o homem. Meu Deus e meu Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que nós estamos reunidos nessa noite para celebrar, para cultuar o teu nome que é santo, ó Deus, aleluia. Nome que é sobre todo nome. Meu Deus, em nome de Jesus nós entramos diante de Ti com temor e tremor, ó Pai. E eu te peço nesse momento, meu Senhor, esconda, meu Pai, atrás de Ti. Fala, Senhor, pelos meus lábios ao nosso coração, mente, alma e espírito. Arranca, Senhor, de nós toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Meu Deus, Tu és aquele que conhece, Senhor, o mais profundo da nossa alma. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, ó Pai, que ninguém saia daqui da maneira como entrou, mas que o Senhor venha falar com cada irmão, com cada irmã que aqui está, meu Pai. Ah, meu Deus, que pelo Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, que a Tua Shekinah, ó Deus, seja derramada sobre a vida do Teu povo de forma sobrenatural, ó Deus. Que esses 6 dias, ó Pai, em que os Teus filhos, ó Pai, aleluia, ah, meu Deus, tem se reunido para buscar a Tua face, tem se reunido, ó Deus, para buscar a direção do Senhor, para colocar diante de Ti, Senhor, as necessidades, os anseios, os sonhos, os projetos que eles têm, ó Deus, para o ano de 2013. Que o Senhor, ó Pai, venha derramar a Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, de forma sobrenatural, de forma tremenda, em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Você diz amém? Aleluia. Pode se sentar, querido, por favor. Aleluia. Irmãos, quando nós resolvemos fazer um projeto para um ano que se inicia, nós, como cristãos, como filhos, como servos do Deus Altíssimo, a primeira atitude que nós precisamos é colocar esse projeto diante de Deus. É pedir ao Senhor que Ele venha não só nos orientar na maneira correta de colocar esse projeto no papel, mas que o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha prover cada detalhe que se fizer necessário para que esse projeto se realize e para que esse projeto se torne realidade. Aleluia. E por que eu digo isso a você? Se tem alguém que entende de projeto no universo, é Deus. Essa passagem do livro do Êxodo, os irmãos conhecem muito bem, mostra o cumprimento da promessa que Deus fizera a Abraão, desde quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, em que ele, Abraão, seria pai de uma grande multidão.
e que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Olhando humanamente, seria um projeto de doido, porque a Sara estéril, Abraão já estava batendo 6,5, já não estava com aquela força toda. Mas quando Deus fala, aleluia, Ele é fiel. Em Jesus, diga assim comigo: toda palavra que Deus, aleluia, proferiu para a minha vida, toda palavra profetizada do céu para a minha vida se cumprirá em nome de Jesus Cristo. Aleluia! 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 E eu quero meditar um pouquinho com os irmãos a respeito de alguns pontos aqui desse texto que nós precisamos observar. Você já deve ter notado na sua vida que muitas pessoas começam, não é assim? Tem gente que começa a fazer regime no dia 1º de janeiro, mas aí tem um pequeno problema. Na noite do dia 31 teve a ceia, e aí ele se vê diante daquela mesa farta, né? Toda aquela fartura que sobrou da ceia. Ele falou: oh, Senhor, aleluia. Não é assim? Aí o camarada não começa no dia 1º, deixa no dia 2. O ser humano, ele tem o hábito de procrastinar, ele tem o hábito de empurrar com a barriga. Eu sei que aqui em São Carlos não acontece isso, mas na Jabuticabal acontece. É que às vezes eu penso que eu estou lá, então, mas lá acontece, tá? Os irmãos, às vezes eles, vamos começar, vamos. Aí fala: não, mas não vai não, pastor, amanhã. E aí chega dia 31 de dezembro de novo, e ele não começou. Meu querido, eu quero falar com você essa noite sobre algumas características que você precisa observar para que o seu projeto se torne realidade. Porque entenda algo: aquilo que depende de Deus, aquilo que está ligado à esfera do sobrenatural, aquilo que está ligado ao tempo de Deus, ao kairos de Deus, você não precisa se preocupar, Deus faz. Amém? Agora, aquilo que se relaciona à minha esfera pessoal, à sua esfera pessoal, a atitudes que você, que eu e que todo cristão precisa tomar na sua vida para que o seu projeto se torne realidade, fique tranquilo, Deus não move uma palha. Amém? Nós precisamos entender algo. Antes de eu entrar aqui, eu preciso falar de duas coisas a você. A primeira é a questão de oração. Às vezes você encontra pessoa que ora muito, mas quando você analisa a palavra oração, você vai encontrar duas sentenças. Na primeira parte está relacionada ao sobrenatural, ao seu relacionamento com Deus, aquilo que você apresenta a Deus, crendo que Ele, como Deus Todo-Poderoso, é capaz, aleluia, de suprir aquilo que você não pode fazer. Oração, orar, diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Só que a segunda parte, a segunda sentença da palavra oração, ela está relacionada diretamente àquilo que você e eu, aquilo que nós estamos dispostos e propensos a fazer. Ou seja, não adianta você pode orar o ano inteiro, irmão. Você pode orar, mas se você não tiver atitude, se não tiver ação, não vai acontecer. Mas pastor, mas quer dizer que
Quando chega diante do mar vermelho, Deus diz a Moisés: Moisés, agora meu filho, não é para clamar não, agora é para marchar. Se você orou, se você pediu a orientação de Deus, se Deus está falando com você, você tem que ter atitude. Atitude de Josué, atitude de José, atitude de Davi, atitude de servo de Deus. Aleluia. A segunda parte é algo muito comum nos nossos dias. É uma palavra chamada motivação. Não é assim? Motivação. Tem irmão que, se você não tiver todo dia, se o pastor não tiver todo dia motivando ele, né, com uma bombinha ali, motivando ele, ele para. Eu sei que aqui em São Carlos acontece que os irmãos, o pastor precisa nem falar, os irmãos vão sozinhos, é uma maravilha. Mas não, porque cada um, o pastor precisa dar uma empurradinha, irmão. Não é, mano? Aqui não tem esse problema, eu sei que eu estou falando isso, rapaz. O que é motivação? O que é uma pessoa motivada? É a pessoa que tem motivo para executar uma ação. Amém? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso essa noite. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, não é o caminho dos filisteus. Esse caminho aí é rápido demais, mas acontece, o povo vai chegar rapidinho lá, mas eles vão ver algumas coisas no meio do caminho que eles não estão preparados para isso. E aí o povo de Israel vai entrar naquela onda do ser humano. Ele quer voltar para o Egito, ele quer voltar para trás. E Deus está se preparando para abrir o mar. Aleluia. Meu filho, olhe para mim um pouquinho, por favor. O Deus que abriu o mar para te arrancar do Egito, para te arrancar do mundo, para te arrancar do pecado, do sofrimento, da escravidão, da miséria, da dívida, Ele também fechou o mar, porque Ele não quer que você volte mais para o mundo, Ele não quer que você volte mais para o Egito, aleluia, porque o que Ele tem para você é muito melhor, é muito maior, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, aleluia, aquilo que Deus preparou para a sua vida, aleluia, 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 oh glória. Meu querido, todo projeto para ser concretizado, todo projeto para ser bem elaborado, ele não pode ignorar e nem queimar as etapas. Você não pode queimar etapas da sua vida. Pastor, mas então você quer dizer que eu vou ter que ir para um caminho mais difícil? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ir pelo caminho que é agradável aos olhos de Deus. Amém, Jesus? Aleluia. Primeiro conselho que eu quero deixar a você essa noite aqui. Eu sei que dentro desses envelopes existem inúmeros pedidos de cura, de saúde, de libertação. Muitos, eu creio até que a maioria dos pedidos nem seja pela sua vida, seja por pessoas que você ama, por pessoas que estão longe de Deus, por pessoas que estão sofrendo. Meu irmão, agora eu quero deixar algo para você. Não corte atalho. Não corte atalho. Aleluia. Você precisa, na sua vida, andar pelo caminho do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Às vezes, os irmãos, não aqui em São Carlos, mas a gente encontra irmãos por aí, que às vezes ficam indignados, mas pastor, aquele camarada ali é ímpio, rapaz. O cara da moto tem pingo d'água dentro de garrafa de vidro com rolha, e ele está prosperando, pastor. Meu filho, tu não tem nada com ímpio.
Deus não tem nada com ímpio. A palavra do Senhor diz que o ímpio prosperará, mas será destruído. Você serve a um Deus que é eterno. Você serve a um Deus que é fiel, a um Deus que te ama muito mais e como você jamais poderia imaginar ou amar alguém. É um Deus que te amou ao ponto de entregar o seu filho, o seu único filho. Aleluia. Para que nós pudéssemos estar reunidos aqui hoje, para que você pudesse ter o pastor Marcos aqui te pastoreando, para que você pudesse aqui estar louvando ao Senhor. Aleluia. Você não tem parte com ímpio. Você tem que ter coração de Davi, meu filho. O que é que está acontecendo aqui? Aquele cara ali, ó. É uma questão de ótica. Aquele cara ali, Davi, faz 40 dias que ele chega aqui e diz que todo mundo em Israel é frouxo. Sim ou não? Ele diz que todo mundo aqui que não tem homem em Israel. É tudo marica. Mas você não tinha um homem? Sim ou não? Mas o Davi olha assim. Ele é grande, né? Grande. Aleluia. Mas deixa eu ver uma coisa. Quem é o Deus que ele serve? Ele serve Dagon? É aquele Deus metade peixe, metade homem? Então ele é incircunciso. Então ele não tem parte com Deus vivo. Você tem parte com Deus vivo, aleluia. O Deus que existe antes que o tempo existisse, aleluia. O seu nome é Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Oh, glória. Davi olha e fala assim: espera aí, esse camarada, ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Ele é ímpio. Davi, mas ele é grande, mas ele é ímpio. Davi, mas ele é forte, mas ele não tem parte com Deus. Davi, mas ele é campeão, Davi. Esse camarada ganhou até do Messi, Davi, aleluia. Nem o Messi ganha dele, Davi. Marcou mais gol que o Messi. Tanta cabeça que ele cortou. Aleluia. Mas ele não tem parte com Deus. Aleluia. Você tem parte com Deus. Você tem a marca. Aleluia. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia. E aí o Davi começa a olhar e diz o seguinte: mas peraí, se esse camarada está afrontando o exército do Deus vivo, se ele está afrontando a nação de Israel, deve ter algum prêmio para quem derrotá-lo, sim ou não? Tinha 3 prêmios. Tá certo que a filha do rei era meio perturbada, né? Nada que é uma oração libertasse ela, né? Aleluia. Mas ela era bonita. Ué, meu filho, você não pode olhar a metade do copo que está vazio, irmão. Tem irmão que só olha a metade do copo que está vazio. Não, você tem que olhar o tanto de água que tem no copo, que é o que vai matar a tua sede, filho. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. E aí o Davi fala assim: o que é que vai acontecer com quem derrotar? Olha, Davi, o rei vai fazer essa pessoa rica. O Davi olha para o gigante. Olha, ele não é tão grande assim. Só nessa, o gigante já caiu de 2,92 metros para 1,95. Aleluia. Meu filho, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, eu digo que tu tem que orar mais, jejua mais e falar: não importa a diversidade, Deus é comigo. Aleluia. Aleluia. Você não vem à igreja como se viesse a um clube de motivação. Você não vem aqui onde o pastor fala a palavra que vão te motivar, não. Sabe por que você sai daqui motivado? Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, age no teu coração e mostra que é o Deus que peleja as batalhas que você não pode pelejar, aleluia. Oh, glória. Aí Davi fala: mas é só isso? Não, Davi.
isentar a família dele de impostos. 1,30 m. Vai ficar rica. Meu irmão, o maior fantasma de quem é rico é pagar imposto. Sim ou não? Se bem que eu queria ter um problema assim de pagar uns 500 mil reais de imposto de renda por mês. Esse é um problema bom de você ter. Sim ou não? Amém, irmão? Aí o Davi fala, só isso não, Davi. Vai casar com a filha do rei. Rapaz, Golias é um anão. Sim ou não? Você entendeu? Ótimo. Visão. Aos olhos de Israel, o melhor caminho era o caminho dos filisteus. Era o caminho mais curto, mais rápido. Mas Deus, que está no plano superior e que vê o que você não vê e nem eu vejo, porque Deus vê de cima, sabia que aquele caminho não era o bom. Amém? Provérbios 24:3 diz assim. Eu vou começar no versículo 1 para você entender o contexto. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Olha o que Deus quer de você, com sabedoria. Aleluia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte. Aleluia. O varão de conhecimento consolida a força. O que é que diferenciou Davi para os seus irmãos? O que é que diferenciou? Se você olhar naturalmente, muitas coisas, ele era soldado, não sabia usar a espada, mas Davi era sábio. Davi sabia que aquele que está com Deus, aleluia, aleluia, e ele aprendeu isso. Sabe por quê, irmão? Porque os filisteus confiavam em carros e em cavalos. Como diz o Salmo 20, Davi diz o quê? Nós faremos menção ao nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. E ainda diz mais o texto aqui: pelo conhecimento se encherão as câmaras. Meu filho, a luta não vai destruir você, o diabo não vai destruir você, o inferno não vai destruir, nada destrói o povo de Deus. Sabe o que destrói o povo de Deus? Oséias 4:6. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus queria que o povo fosse pelo caminho mais longo, porque ele estava preparando, aleluia, algo sobrenatural. Talvez você não entenda, porque algumas bênçãos demoram um pouco mais para acontecer. O povo ali também não entendia, mas Deus estava preparando algo sobrenatural, aleluia. O mar se abriu. Deus vai sustentar o povo com o pão do céu, com o maná do céu, aleluia. Deus vai enviar as codornizes. Deus vai fazer com que a água brote da rocha. O que Deus quer do seu povo é que o seu povo aprenda a depender dele, aleluia, como Senhor, como Deus, como Rei, como Salvador, aleluia. A Ele honra, glória, louvor e adoração hoje e sempre, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Sabe outro problema que às vezes impede que os projetos se realizem na vida do povo de Deus? Tomar decisão por impulso, ou agir pela emoção.
Tem crente que é guiado pelo coração. Jeremias, capítulo 17, diz o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Aleluia. Deus prova os pensamentos. E Ele diz para quê? Para dar a cada um segundo as suas obras, segundo os seus pensamentos. O que é que diz Paulo quando escreve aos Gálatas? Aquilo que a gente semeia, é isso que nós vamos colher. Amém? Glória a Jesus. Sabe uma outra característica que pode atrapalhar o seu projeto? Você ser ansioso demais. Jesus fala em Mateus capítulo 6, no versículo 25, quando Jesus vai descrever ali, falar com os seus discípulos sobre a solicitude da vida, e Jesus traça um paralelo, porque diferentemente da poesia latina, que é baseada em rimas, tanto o grego como o hebraico, principalmente o hebraico, ele é traçado, a poesia, ela traça paralelismo, e Jesus traça um paralelo, ele vai dizer: olha, vocês não estão vendo os pássaros dos céus, eles não semeiam, eles não cegam, no entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Não vede os lírios do campo, não vede a erva que existe hoje, amanhã vai ser lançada no fogo. Não tecem e nem fiam, no entanto vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Porque estáis solícitos quanto que a vez de comer, quanto que a vez de beber, ou com que a vez de se vestir? Não diz isso Jesus. De certo, o vosso Pai que está nos céus cuidará de vós. Aleluia. Se Ele cuida do passarinho, se Ele cuida da planta, Ele não vai cuidar de você, que foi feito a imagem e semelhança dEle. Aleluia. E aí no versículo 32, Jesus diz algo assim tremendo. Jesus diz assim: olha, estas coisas os gentios também procuram. Sabe o que Jesus está dizendo? Prioridade. Versículo 33 de Mateus capítulo 6: mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas que os gentios também procuram, vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Deixa Deus ter o primeiro lugar na sua vida, prioriza o Senhor, dá o melhor para o Senhor, aleluia, porque o Senhor abençoará a tua vida, meu irmão, aleluia. Aleluia. Diz mais Jesus no texto: basta a cada dia o seu mal. Meu filho, você tem que projetar, você tem que se planejar, mas você não vai viver quinta-feira na quarta, você não vai viver terça, quarta-feira na terça. Você viu que quarta-feira era hoje? Aleluia! Amém, Jesus? E não é o anjo que vem aqui, é o pastor. Aleluia! Meu filho, meu irmão, meu querido irmão, final do ano passado, eu subi um monte. E quando eu subi o monte, eu tinha feito um propósito com Deus. Eu disse ao Senhor: Senhor,
Eu preciso ouvir tua voz. Preciso. Eu necessito, Senhor, ouvir a tua voz. Se o Senhor vai usar a mula, o jegue ou o burro, eu não sei. Porque você parece a história do burro? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi? Filho de uma jumenta, 0 quilômetros. Ninguém. Ar-condicionado. Ninguém tinha montado naquele jumentinho. E aí foi aquela festa. Jesus recebido como rei. Profecia de Zacarias. O teu rei virá montado num jumento, filho de uma jumenta. E aí acabou a festa. E no outro dia de manhã, o jumentinho, ele sai para passear por Jerusalém. E ninguém deu bola para ele, irmão. Mas nem apareceu olhando para ele. Estava com Jesus, tivesse vontade, Senhor. Nada. E o jumentinho ficou meio depressivo. Ele ficou triste. Ele foi para casa. Ele chegou lá e foi conversar com a mãe dele. A gente ou chora com a mãe, ou chora com o pastor, ou chora com Jesus. Não é assim? Aí, irmão, o jumentinho chegou, filho, mãe. Eu falei, o que foi, filho? Você não morando no show hoje? Você estava tão radiante ontem. Você parecia um luminário de LED. Aí ele falou assim, mano, eu fui dar uma volta agora em Jerusalém, onde fizeram tanta festa, sabe? Tanta festa. Andei lá hoje, nem paz do Senhor deram, mãe. Acho que os irmãos me excluíram. Nem paz do Senhor deram. Ela falou assim, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava carregando alguém ontem? Eu estava carregando o carpinteiro lá, o filho de José. Então, pois é, meu filho. Sem Jesus, foi apenas um burro. Viu, querido? Sem Jesus, é isso que a gente é. Não é nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão aí. Meu irmão. Jesus tem que estar no controle do seu projeto. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar alguns direcionamentos aqui no livro do Êxodo. Quando Deus foi falar com Moisés, irmãos, Deus já viu que Moisés não viu. Deus sabe o que Moisés não sabe. E aí Deus vai falar a Moisés, é o seguinte, filho. Esse povo aqui vai seguir pelo caminho mais longo. Eles vão pelo caminho do mar. Se você estiver indo pelo caminho do mar, eu vou te falar como é que você identifica o caminho do mar. É aquele negócio que você já está orando 6 meses, 1 ano, sabe? Mas eu disse a você que eu estava lá no monte, não esqueci não. E aí eu subi o monte e falei, Jesus, eu preciso, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou descer no monte. Minha esposa sabe. E era um momento assim, muito difícil. Assim, eu tinha que tomar uma decisão profissional muito séria. Muito séria. Eu estava lá orando. E fiquei alguns dias no monte orando e apareceu uma senhora lá, que eu nunca tinha visto na minha vida. E
Eu já achei interessante quando eu conheci a história dela, porque o pai dela, ela veio do Nordeste, o pai dela não deixou ela aprender a ler e escrever. Mas ela pregava a palavra de Deus sem saber ler, só de ouvir. Só de ouvir. Eu quero fazer um adendo aqui. Sabe por que muita gente não pisou na terra prometida? Porque não guardou as 3 portas de entrada que você tem no seu corpo. Você tem 3 portas de entrada, nas quais o diabo, ele tenta te atacar, para tirar você da presença de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, e para você ser expulso do paraíso. Ouvido é a primeira porta de entrada. Muitos morreram no deserto. Por quê? Porque deram ouvidos a pessoas que não tinham temor de Deus, a pessoas que não reconheciam a autoridade de Deus na vida de Moisés. Sim ou não? E aí eu vou voltar lá para o Éden. Quando o diabo vem conversar com Eva, qual foi o primeiro sentido que o inimigo atacou em Eva? Os ouvidos. Sim ou não? Primeiro, ele distorceu a palavra de Deus. Meu irmão, preste atenção. Você está fazendo um projeto. Você está colocando situações aqui que só Deus pode operar. Eu tenho certeza que tem pelo menos um de cada pedido de vocês. Pelo menos tem um pedido ali que só Deus. Sim ou não? A Eva também estava lá. E aí o diabo vem e começa. Eva, não é bem assim não, filho. Não é bem assim. Se você estiver passando embaixo de uma árvore, uma cobra chamar você, você não para não. Expulsa, amarra ela, expulsa ela. É a primeira porta. Sabe por que muita gente fracassa na carreira cristã? Sabe por que muita gente começa essa campanha? Em toda igreja, todas as igrejas fazem projeto de vida. Começa, o cara começa. Não tem, irmão? Começa numa fé que eu vou te contar um negócio. É o poder de ser. Meu pai do céu, acho que eu estou sem fé, acho que eu desviei, por quê? Aí daí um pouco você olha, irmão. Aí parece aquele canavial, né? Aquela lamparina. Aí pouco você passa com as lamparinas quando está acabando a querosene. Tá aquele foguinho, aquela chaminha de nada, sai de fumaça. Porque começa a dar ouvido para quem não tem parte com Deus. Porque começa a duvidar. Porque quando o diabo, ele não estava preocupado em fazer Eva comer nada não, filho. Primeira coisa que ele queria era colocar na cabeça de Eva que aquilo que Deus tinha dito não era bem daquele jeito. Talvez você tenha alguma coisa que você colocou aqui, que é um grande milagre que você precisa. Mas grande milagre precisa de fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Sim ou não? Foi isso que Jesus disse. Mas tem que ter fé. Aí a pessoa chega e fala, você não acha que Deus vai fazer isso para você? Você está acreditando nesse negócio que o pastor fala ainda? Você não vê que o pastor só está atrás de dinheiro de irmão? Você não já ouviu essa conversa? Já fica bom se falar isso. Não é assim? Você é tonto, irmão. Vai dar dinheiro por dia, vai ser lá para a casa do cara. Você vê, se você tiver olhos espirituais, porque tem coisa que se salva em olho espiritual. Você vê o devorador assim, em cima do cara. É, meu filho. É isso que o diabo fez. Quando ele conseguiu mudar, porque entra por aqui, ó. Ó. Foi assim,
o Coré, o Datã e o Abirã levaram um monte de gente para a cova. Ele mudou o que Eva pensava. A partir do momento que ele muda o pensamento de Eva, ele muda o foco dela também. Foco é visão. Sim ou não? Ela já não mais olha para o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, como algo que Deus havia proibido. Mas ela olha e fala assim: nossa, que fruta bonita, né? É igual os irmãos jovens, né? Os jovens, ele está naquela oração, irmão, pastor, porque eu quero ir pregar, eu quero ir para a China, eu quero ir fazer um pessoal, eu quero até onde que vai esse fogo. Aí chega, né? Airbag tudo, pastor, acho que Deus está falando comigo, Deus está falando com você está com a unção do sutiã. Fica abismado. Foi o que aconteceu com Eva. Sim ou não? Ela olhou, diz o texto lá, ela olhou e ela viu que a fruta era agradável aos olhos e ao paladar. Segunda porta de entrada. Sabe o que eu quero dizer a você? Pastor, alguém tem a ver Eva com Davi, agora com... Davi tinha foco. O dia que ele perdeu o foco, ele fez besteira. Sim ou não? Você tem que ter foco. Ela desejou a fruta. E a terceira porta foi a boca. Quando ela vai, pega o fruto e come. E entra. Irmão, você está fazendo um projeto. Deus falou que vai fazer na sua vida. Meu filho, olha, eu orei no projeto de vida do meu irmão 4 anos. No final do ano agora Deus deu para ele. Cumpriu. 4 anos. Pastor, então a pressão foi fraca. Não, meu filho. É o momento, tem coisa que não vai acontecer no seu tempo, e nem no meu. Tem coisa que vai acontecer no tempo de Deus. Sabe por que eu fui ao monte orar? Eu vou todo ano. Mas esse que eu disse a você, que eu precisava ouvir a voz de Deus, porque eu trabalhava numa empresa, e eu tive ali um excelente resultado em curto período. Mas a pessoa estava me enganando. E eu vou dizer uma coisa a você: se você for fiel a Deus, pode ficar tranquilo que a maioria das batalhas você não vai ter que pelejar, Deus peleja por você. E eu me lembro que um dia, aqui minha esposa me testemunha, eu liguei na empresa para reclamar uma situação que estava errada, e o camarada mais assim me humilhou. Foi ou não foi, bem? Acabou comigo. Eu falei: não, Jesus, isso não está certo. Eu sei que eu tenho defeito, eu sei que eu preciso crescer, mas isso aí não está certo, Jesus. Como é que fica esse negócio? E aí o que a gente faz nessa hora? A gente briga? Não. Larga tudo? Não. Eu sei com quem eu tenho crido. Essa é a convicção, meu amado, que você precisa ter na sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Ele começou, ele completará a boa obra. Aleluia! Aleluia! Glória! Eu subi o monte para orar, colocando aquilo diante de Deus. E lá no monte Deus usou aquela senhora que eu nunca tinha visto na minha vida, depois nunca mais vi. Interessante, né? Umas coisas assim que só Deus. E aí Deus usou aquela mulher para falar comigo. Em 10 meses, irmãos, daqui minha esposa que prova, em 10 meses, de uma situação de humilhação por uma pessoa ímpia, não tem parte com ímpio,
Você não tem parte com o ímpio. A sua parte é com Deus. A sua parte é a melhor parte. Aleluia! Aleluia. Em 10 meses, o Senhor me levou à líder regional de uma multinacional japonesa. Aleluia. Agora eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Meu irmão, presta atenção. Aquele pedido estava no meu projeto de vida. Deus está vendo o que você escreveu. Se o caminho for mais longo, fique tranquilo. Deus vai te dar pão. Aleluia. Deus vai te dar uma codorniz, só para você não comer só pão, para você não enjoar. Vai mandar água do céu. Vai colocar uma coluna de nuvem de dia, mas não é só para guiar o caminho não, filho, é para refrescar também, porque no deserto o sol é quente. E à noite a temperatura cai, ao contrário. Então a coluna de fogo mostra o caminho, mas também aquece. E assim Deus me ama. Ah, diga mais forte, Deus me ama! Eu sou amado do Pai! Aleluia! Com glória! Aleluia! João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aleluia, pedireis tudo o que quiserdes ao Pai, e Ele vos fará. Amém, Jesus. Prioriza Deus na tua vida, irmão. Prioriza Deus na tua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Olha para esse projeto de vida aqui, olha. Mas olha e fala assim, isso aqui é para glorificar a Deus, aleluia. Isso é para as pessoas, aleluia, conhecerem que é o Deus do céu, aleluia,